Irmãos, não só no dia de hoje, mas no mês de janeiro nós não teremos o tradicional culto infantil, que nós temos no segundo domingo em diante para as crianças bem pequeninas. Então pedimos aos pais que estimulem os filhos a ouvirem e a prestarem atenção, e mesmo que eles não entendam, não tem problema, eles vão aprender bastante a observar como você se porta no culto, só isso já é um grande aprendizado. Quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia, vocês abrirem as suas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Quero explicar o que eu e o reverendo Erley faremos ao longo desse mês de janeiro. A igreja que os irmãos que são membros da igreja estão acostumados, mas os nossos visitantes sempre precisam ouvir o que a gente costuma fazer aqui. Nós costumamos fazer séries em que a gente expõe um tema ou um texto da Escritura. Nesse mês de janeiro, eu e o reverendo Erley vamos explorar aspectos sobre o ministério profético, tanto no Antigo Testamento, mas apontando para Jesus Cristo, o nosso supremo profeta. Então hoje a gente vai começar com essa história de Elias, que é possivelmente a história mais famosa do ministério de Elias, quando ele convocou a um grande encontro lá no Monte Carmelo. Vou pedir para você ouvir a leitura que eu farei dos versos 1 a 40, e depois nós faremos a exposição da palavra. 1 Reis, a partir do versículo 1 do capítulo 18, diz assim: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra, a todas as fontes de água, e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu Senhor, eis aqui, aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado,
prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Irmãos, o título da mensagem desta noite é Profeta Expositor de Idolatrias. Profeta expositor de idolatrias. Eu quero falar sobre, quando eu falo sobre sermos profetas, e eu vou usar a vida de Elias hoje como referência, não estou me referindo a sermos canais de nova revelação. Nós não cremos que o Senhor continua revelando ao seu povo novas verdades. Nós já temos a revelação do Senhor aqui. Nós não somos uma igreja com profetas nesse sentido, mas eu estou me referindo a sermos boca de Deus, replicadores da palavra, gente que anuncia a mensagem de juízo e salvação, que expõe o pecado e chama ao arrependimento. E essa história, eu creio, seja importante para representar um pouco do que é o ministério profético. Talvez seja a história mais conhecida de Elias, uma disputa entre o Deus verdadeiro do universo e os deuses feitos por mãos humanas. O contexto dessa história, para você entender, é o seguinte: Elias trabalha no reino do norte. O reino do norte rachou com o reino de Judá e se tornou um reino apóstata, isto é, desviou-se da verdade desde o início. Por causa disso, ele experimentava juízo da parte de Deus. A primeira evidência de juízo é na primeira frase do capítulo 18, quando fala assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias. Quando a palavra de Deus demora a vir, é o primeiro sinal de juízo. Isto é, quando nós estamos alienados da verdade de Deus, significa que Deus entregou você aos seus pecados. Todas as vezes que a gente deixa de ouvir os alertas do Senhor, é sinal que você está debaixo do desprazer de Deus. Mas nós vemos um outro sinal do juízo de Deus sobre essa terra. O versículo 2 diz que a fome era extrema em Samaria. Samaria era a capital lá do reino do norte. A fome era extrema porque não tinha chuva, fazia 3 anos. E agora Deus aparece a Elias para dizer que ia chover novamente depois de tanto tempo na seca. Pra você ter uma ideia, o juízo de Deus é tão abrangente que até o rei não consegue fugir das consequências desse juízo. Ele está procurando na história aqui pasto para os seus animais para não morrerem todos, porque nem o rei com a sua tropa consegue fugir, escapar do juízo divino. São tempos difíceis decorrentes da desobediência de Israel. Acabe é um rei mau e a sua esposa Jezabel é pior ainda. Então esses são tempos em que o Senhor está pesando a sua mão, mas ele vai usar o profeta para anunciar, primeiro expor a idolatria, mas também anunciar a provisão vinda do Deus verdadeiro. Eu quero que a gente olhe para essa história a partir desse contexto e veja o que o profeta faz. Eu quero contar a história em 3 partes, depois eu tenho uma 4ª parte em que eu vou conectar com Jesus.
Na primeira parte eu vou mostrar como a obediência e a coragem são pré-requisitos da vida daquele que fala em nome do Senhor. Na segunda parte, a gente vai ver como o duelo do Monte Carmelo mostra o profeta confrontando idolatrias e anulando sofismas, para usar uma linguagem paulina. Na terceira e última parte da história, eu quero mostrar como o profeta não deixa de expor a fé verdadeira. Ele traz a verdade à tona. Então, eu quero mostrar como aquilo que Elias faz ao longo desse capítulo é parecido com o que outros profetas fizeram ao longo do Antigo Testamento, confrontando idolatrias, levando o povo de Deus ao arrependimento e chamando-os à verdade do Senhor. E aí a gente vai terminar essa mensagem apontando para Cristo e mostrando a semelhança dessas ênfases na vida do Senhor Jesus. Então, quero que você acompanhe comigo, mantenha a sua Bíblia aberta. A gente leu ali no telão, mas eu quero que você agora tenha a Bíblia aberta, porque eu vou mostrar para você em diversos lugares da Escritura as coisas que a gente vai aprender, tá bom? Então, principalmente no texto de 1 Reis 18, vez por outra a gente vai para outro texto da Escritura, mas a gente vai focar nessa história. Então, primeira parte da história mostra como obediência e coragem são pré-requisitos para alguém ser profeta do Senhor. Eu quero mostrar isso através de 3 contrastes. Quero comparar personagens da história para você entender isso aqui, tá? Personagens que aparecem aqui. O primeiro contraste que eu quero fazer é entre esse tal de Obadias, que aparece aqui na história, e Acabe, que é o rei. Então vamos lá. Olha como eles são diferentes. Obadias, para quem tem dúvida, não é o profeta que escreve um livrinho pequenininho do Antigo Testamento. É outro Obadias, tá? Só o mesmo nome. Esse Obadias aqui, ele é um mordomo do rei. Mordomo significa um administrador. Então ele trabalha junto do rei Acabe. Só que ele é um servo de um rei maior do que o rei Acabe. Ele inclusive se mostra temente a Deus. Ele é servo do Senhor. Inclusive o nome Obadias significa servo do Senhor. Então, o verso 3 do nosso texto diz: Obadias temia muito ao Senhor. Observe que Obadias é de fato alguém crente. Como é que a gente sabe que ele temia ao Senhor? Talvez na sua Bíblia você deve ter percebido que a partir da metade do versículo 3 até o final do versículo 4 tem parênteses. Esses parênteses significa que o narrador fez um comentário. Ele parou de contar a história e ele explicou para você. Inclusive eu queria te dizer que Obadias é um cara temente a Deus. Ele protegeu 100 profetas. Ele está contando para a gente. Ele protegeu 100 profetas da malvada Jezabel, que estava exterminando os profetas do Deus verdadeiro. Então ele fez ali o que a gente chamaria hoje em dia talvez de uma nota de rodapé, sabe assim, um comentário lateral. Sabe quando a gente tem aquelas diagramações em que você coloca alguma coisa do lado que não faz parte da narração? É isso que ele fez aqui. É por isso que os tradutores colocaram um parênteses, para você entender que ele está explicando alguma coisa de Obadias. Então ele é alguém que cuida da palavra do Senhor e dos homens que carregam a palavra do Senhor, os profetas. Ele protegeu de 50 em 50, colocando eles na cova e alimentando com pão e água, mesmo quando Jezabel estava à caça dos servos do Senhor. E Acabe, o que Acabe está fazendo? Está procurando de comer para os animais. Primeira coisa que a Escritura mostra é que existe um desequilíbrio aqui. Acabe devia estar provendo de comida para o povo. Era um tempo de seca. Ele era rei, mas ele está preocupado com o seu exército de cavalos. É esses que ele quer sustentar. Obadias é um instrumento para alimentar os profetas do Senhor com bastante dificuldade. Agora, o nosso texto diz que Jezabel dava de comer da sua fartura para 400 profetas do poste ídolo. Então assim, havia banquete na casa do rei, a Jezabel dava de comer para 400 homens, ele está procurando, né? Ele tolera isso, enquanto 100 profetas do Senhor estão sendo alimentados às duras penas por um servo fiel chamado Obadias. Então, observe como Acabe pensa em si próprio, ele pensa no seu reino, e enquanto Obadias pensa no reino do Senhor. Ele sabe, antes de que Jesus tenha ensinado, que a gente deve buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas Deus acrescenta, não é? E aí tem um determinado momento que eles se dividem para tentar encontrar pasto para os animais. E aí Obadias encontra Elias. E é interessante que quando Obadias encontra Elias, ele chama Elias de Senhor. Quando Acabe finalmente encontra Elias, ele chama Elias de perturbador. Olha o contraste entre esses dois homens, né? O que isso revela para a gente? Esse primeiro contraste revela que é muito diferente você viver debaixo do temor dos homens e você viver debaixo do temor do Senhor. Acabe é um homem que teme os homens.
ele teme a sua esposa e a obedece. Tem momentos nessa história em que ele se mostra claramente submisso a ela. E tem outra história que a gente vai ver, numa outra mensagem que eu vou pregar, em que ele se mostra submisso à sua esposa. Obadias não, Obadias é temente ao Senhor. E é o temor do Senhor que o leva a fazer o que ele fez. Na verdade, o temor do Senhor é o pré-requisito para qualquer atuação profética. Os profetas, como o reverendo Erley colocou aqui, sempre foram perseguidos por causa da sua mensagem contundente. E não foi diferente com o nosso Senhor, como foi colocado aqui na liturgia. E o que a gente faz? A gente é a favor dos profetas. Então tem um determinado momento do Evangelho de Mateus, que Jesus diz que quem recebe o profeta como profeta, esse terá galardão. Bem a cara de Obadias, um homem que por causa do temor do Senhor, acolheu profetas, enquanto Acabe está alimentando animais. Quem teme ao Senhor é a favor da palavra do Senhor. Quem teme a homens sempre se incomoda com essa palavra. Segundo contraste que eu quero fazer é entre Elias e Obadias. Então a gente já comparou Obadias e Acabe, agora eu quero que você observe a diferença entre Elias e Obadias. Aqui não é uma diferença entre um crente e outro ímpio, os dois são tementes a Deus, tá? Só que a narrativa do nosso texto começa dizendo que a palavra do Senhor apareceu a Elias, para que ele anunciasse o fim da seca a Acabe, e ele foi. Verso 2 diz, partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Então, ele não titubeia, o Senhor Deus fala, vai lá e procura Acabe. Ele vai e procura. Já quando Elias fala para Obadias falar com Acabe, ele vai... Você não sabe com quem você está lidando, Elias. Né? Obadias era alguém que trabalhava junto de Acabe o tempo todo. Era o seu administrador. E ele teme esse homem. Esse temor é compreensível, tá? Por quê? Ele diz para Elias, o meu senhor, isto é, o Acabe, o rei, ele já te caçou por vários reinos. Quando a pessoa dizia, não está aqui não, ele fazia jurar, senão eu venho pegar você. Imagina um rei bonzinho desse. Né? Tá no seu reino? Não tá. Então jura que não tá, senão eu venho te caçar. Tamanha a sua ira em relação a Elias. Elias era tão odiado por ele que ele procura Elias fora dos seus limites e ameaça as nações vizinhas. É por isso que 3 vezes Obadias disse assim, se eu falo que você está aqui e o Espírito de Deus te leva para outro lugar, ele me mata, ele me mata, ele me mata. O tempo todo ele fala isso. Percebe-se que ele está lutando contra o medo. E Elias? Elias solta uma frase muito preciosa no versículo 15. Quero que você olhe para o verso 15. Ele diz assim, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Olha só. Hoje me apresentarei a ele. Elias crê que o Senhor é com ele, e isso lhe concede coragem para cumprir o chamado divino. Então eu estou fazendo um contraste entre 2 personagens que são crentes, mas um tem medo das consequências, o outro é mais ousado. Graças a Deus que Obadias é temente a Deus também, porque eventualmente ele vai lá e obedece. No verso 16 ele foi lá e falou com Acabe. E aí termina a menção a Obadias na história. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho sobre medo versus ousadia, porque cristãos também são ameaçados com medo das consequências. A gente não está falando de um descrente aqui, a gente está falando de um homem que teme a Deus. Obadias é um homem temente a Deus, mas ele está lutando com temor. Então qual é a receita divina para a gente lutar contra um temor? É a consciência de que nossa vida está diante de Deus. Os reformadores gostavam de usar uma expressão latina. Eles falavam da nossa vida ser coram Deo, isto é, perante Deus, diante de Deus. A nossa vida é vivida diante de Deus, para dizer que o Senhor Deus está conosco em todo o tempo. Deus sempre fez assim quando Ele queria desafiar os seus servos a ações ousadas. Por exemplo, quando Moisés foi se encontrar com o faraó, Deus falou assim, vai lá falar que eu quero que o meu povo saia. Moisés falou assim, e eu falo que o Senhor me mandou, e como é que eles vão acreditar em mim? Está vendo essa vara aí? Joga no chão. Ele joga, vira uma serpente. Ele põe a mão dentro do peito e tira, e ela sai leprosa. E ele coloca de volta e ela cura. Então assim, Deus deu sinais a ele, para que ele mesmo fosse fortalecido, e mostrasse a Faraó
que o Senhor é com ele. E Deus continua dizendo, se mesmo assim eles não crerem, você vai transformar as águas do Nilo em sangue. E aí começam as 10 pragas. O que são as pragas? A prova para, não só para os egípcios, mas para o próprio povo de Deus e para Moisés, de que o Senhor é com o seu servo. Sabe, Deus sempre fez isso com o seu povo. Ele nunca chamou a uma atitude desafiadora sem prometer a sua presença consigo. Jesus, por exemplo, quando ele chamou os discípulos para confrontarem o pecado uns dos outros, se um irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se não, leva 2 ou 3 testemunhas. E aí o texto continua e no finalzinho diz, onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas em meu nome, ali estou no meio deles. Ele promete a sua presença na hora de você confrontar alguém em pecado, que é uma coisa dura, difícil. Assim como ele desafia você a fazer discípulo de todas as nações. Mais fácil falar do que fazer. Mas ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele está prometendo é a presença dele, para impelir você a ousadamente cumprir sua palavra. Terceiro contraste que eu quero fazer é entre Elias e Acabe. Elias e Acabe, é porque esse contraste é ainda mais intenso. Elias é o homem mais procurado de Israel, e Acabe é o rei de Israel. Acabe é um homem que está perdido, não sabe exatamente o que fazer com aquela situação. Elias está sendo guiado por Deus a anunciar a sua palavra. E talvez o momento mais marcante da história, que mostra o contraste entre eles, é que quando Elias se apresenta diante de Acabe, Acabe o chama de perturbador de Israel. A ideia é, você que trouxe maldição a Israel. Israel está desse jeito, sem chuva, por sua causa, Elias. Talvez na mente de Acabe tivesse a ideia de que o ministério de Elias trouxesse algum dissabor a Baal, e aí Baal segurou a chuva. É por isso que a gente está assim, penando. É por isso que a gente está assim. Mas Elias vira a mesa, e ele fala, perturbador é você. E ele diz, por quê? Olha o versículo 18. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. A ideia aqui é que perturbador é aquele que leva as pessoas ao pecado. É que conduz as pessoas ao pecado. Acabe havia perturbado Israel por causa da sua desobediência aos mandamentos do Senhor e a promoção da idolatria em Israel. E com esse contraste eu quero ensinar uma outra verdade. Eu quero mostrar como a gente precisa aprender o que é perturbação nesse contexto e aplicar para nós. O contraste que eu quero fazer é entre conforto e confronto. Observe por que esse contraste é importante. Quando a gente fala de perturbador, a primeira coisa que nos vem à mente é tirar a paz. E eu acho que essa não é uma boa ideia. Perturbador não é aquele que tira a paz, no sentido de tirar o sossego. Perturbador é aquele que contamina os outros com o seu pecado. Deixa eu explicar com exemplos bem práticos. A gente gosta tanto do sossego que a gente chama o sossego de paz, mas a Escritura, sossego e paz não são idênticos. Se as crianças fazem muito barulho quando eu estou em casa, eu digo assim, acabou a minha paz. Se a esposa vem me cobrar o cumprimento das pendências em pleno dia de folga, você fala assim, pastor, ela não me deixa em paz, pastor. Na vida da igreja, a gente gosta dos tempos em que a gente não tem que confrontar pecados pesados, não tem que ter aquelas conversas difíceis. Aí se alguém pergunta assim, como é que está a igreja? A igreja está em paz. Nenhum desses exemplos usou a paz devidamente. Porque paz não é sinônimo de sossego, entende? Não é sinônimo de sossego. Falsos profetas é que anunciam paz, paz, quando não há paz, diz a Escritura. A verdadeira profecia não se acomoda com o status quo. Ela confronta pecado, ela confronta o erro, confronta a insensatez. Por isso a gente não deve confundir a paz de Deus com o conforto de estar no sossego. Ok? Acabe queria sossego, Elias queria confronto, porque ele sabia que Israel tinha que se voltar para o Senhor. Segunda parte do nosso texto mostra que ele vai confrontar as idolatrias e vai anular os sofismas. A partir do versículo 19, ele chama
o povo e os profetas, os falsos profetas, a um momento de confronto lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo era o palco perfeito para isso, tá? Monte Carmelo, na verdade, Carmelo é o nome dado a uma cadeia de montanhas de vários quilômetros. A gente não sabe ao certo qual monte é o chamado Monte Carmelo, mas o importante é você entender que ali é um ponto alto da região, e era a divisa entre Israel e a antiga Fenícia. E Baal é o deus dos fenícios. Então é como se Elias tivesse chamado para briga na terra do inimigo, ou pelo menos no limite da terra do inimigo, não é? Chamou Baal para brigar em plena terra de Baal, ou pelo menos perto dela. Elias chama o povo, os falsos profetas, e Acabe atende. Acabe esteja pensando assim: é o momento de envergonhar esse cara. Ele quer enfrentar os profetas todos sozinho? Vamos lá. Ele chama o povo, chama os profetas de Baal, eles vêm. Quando eles vêm, Elias fala uma coisa que não é a mais acertada. Aqui Elias tem a sua visão um pouco embaçada. Olha para o verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. O problema dessa visão é porque ele se identifica muito sozinho. Algum tempo atrás, eu preguei aqui, junto com o reverendo Bruno, uma série sobre Elias, e eu falei sobre o capítulo 19, em que Elias entra numa depressão profunda, se enxerga sozinho, não tem ninguém. Deus tem que mostrar para ele que Deus reservou 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E a gente sabe pela nossa história que os outros profetas que Obadias protegeu, existiam. Talvez é porque eles estivessem calados, que Elias se achava sozinho, mas não é verdade que era o único que estava do lado do Senhor. Esse tipo de visão embaçada talvez fosse decorrente de ser o único que confrontava do jeito que estava acontecendo. Mas o mais importante é entender que o duelo não é entre Elias e 450 profetas. É entre o Senhor dos Exércitos e um falso deus de nome Baal. Esse é o duelo que acontece no Monte Carmelo. Por isso, Elias pede para prepararem 2 sacrifícios para ver qual dos deuses consumirá o seu. E sabe por que o desafio é aceito? É porque Baal era visto como deus da tempestade. Tem algumas imagens antigas dele que mostram ele com trovão, com relâmpago nas mãos, com raios, melhor dizendo, com raios nas mãos, e ele lança os raios e ele toca fogo. Então, quando Elias propôs a ideia de fogo do céu vir e consumir os sacrifícios, 2 prepararem cada um o seu sacrifício, e Baal, vocês oram para Baal, eu oro para o Senhor. Para eles é assim: essa é a praia de Baal. Então ele vai nadar de braçada aqui. E Elias não está propondo nenhuma coisa maluca. A gente tem pelo menos 3 registros bíblicos anteriores a Elias, em que Deus consumiu um sacrifício com fogo vindo do alto. Ele fez isso com Arão, lá em Levítico. Ele fez isso com Davi e depois com Salomão. Fogo do alto veio e consumiu o holocausto. Então Elias não estava propondo algo novo, ele estava firmado naquilo que Deus já fizera antes. E aqui, esse é o momento em que a gente vê uma das frases, um dos versos mais contundentes desse capítulo. No verso 21, ele diz assim para o povo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Observe como o que Elias está ensinando é que o Deus verdadeiro não aceita outros deuses. Baal até pode ser, na cabeça de alguns pagãos, apenas mais um, mas o Senhor sempre exige exclusividade. Então a fala de Elias lembra aquele verso famoso de Josué: escolham a quem vocês querem servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo diz: não, sim, nós serviremos ao Senhor, como você. Nesta vez não aconteceu isso, o povo ficou silente. Isso é surpreendente, sabe por quê? Silêncio não é sinônimo de arrependimento. Na Escritura, todas as vezes que a gente está arrependido, a gente tem que confessar os pecados. Por isso que o reverendo Erley nos conduziu num momento de confissão. Por isso que a gente faz isso na igreja. Eu não posso dizer assim: estou arrependido, mas eu não falo nada para você, tá bom? Não posso fazer isso. Eu só expresso a minha tristeza pelo pecado confessando. Eu só torno isso, de fato, uma confissão e uma retratação se eu verbalizar isso diante do Senhor e diante da pessoa a quem eu ofendi. Então, se o silêncio não é arrependimento, o que é? Eu tenho a impressão que é vergonha. Vergonha de quem sabe que está fazendo aquilo que não deveria. Quando a gente conversa com gente que fica cabisbaixa, mas que não fala nada, o que está rolando no coração, não é arrependimento, é vergonha. Sabe, eu pedi ao reverendo Erley que lesse
o texto de Tiago 1, de ânimo dobre, porque eu acho que esse continua sendo um problema no nosso meio. Lembra, Elias não está falando com gente descrente, ele está falando com o Reino do Norte, que é ainda o povo do Senhor. São algumas das tribos que Deus chamou para ser o seu povo. E ele os confronta com respeito a eles terem mais de um Deus. Por quê? É impossível ter dois senhores, como Jesus ensinou. Então a nossa caminhada cristã, ela precisa ser vista como sendo uma caminhada que foge de múltiplos deuses, mas na verdade o que a gente tem vivido dia após dia é de que a gente diz que o Senhor é nosso Deus, mas nós não deixamos nossos ídolos. Você consegue entender como há certa semelhança entre o povo de Israel no Antigo Testamento e você e eu? O que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu acredito que você ama o Senhor, tá? Eu acredito que você ama o Senhor. Se você dissesse, não, pastor, se eu estivesse lá, eu ia dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que lindo, hein? Eu acredito. Mas o problema nosso não é que a gente não ama a Deus, é que a gente quer amar a Deus e outras coisas que fazem rivalidade com Deus. A Escritura diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou você ama um, ou você ama o outro. Não dá para amar os dois. Você percebe? Tem uma oração de Davi, que eu aprendi com meu querido pai, desde jovem, e que ela não larga o meu coração. Davi, no Salmo 86, disse assim, Senhor, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Eu acho essa oração linda, porque quem orou teme o nome de Deus. O problema dele é que ele não teme só o nome de Deus. Ele teme outras coisas. É Davi orando. Davi é crente. Mas Davi sabe que o seu coração é dividido. Perceba então como o desafio de Elias é um desafio para nós também. O nosso problema não é que a gente não ama o Senhor, é que a gente tem múltiplas lealdades. Sabe, eu acho, reverendo Erley, que o nosso grande problema, por causa do pecado, é que todo mundo na prática é politeísta. Todo mundo é politeísta. Crer no Deus verdadeiro significa a gente se tornar finalmente adorador de um Deus, monoteístas. A gente precisa abandonar os falsos deuses para crer no único Senhor. O texto continua agora para um dos momentos mais marcantes e mais chocantes do texto, porque a partir do versículo 25, a gente vê agora Elias tocando fogo. É metáfora. Ele não tocou fogo, ele só atiçou o momento do duelo, né? Ele falou assim no verso 25, para eles escolherem um novilho, eles tomaram, começaram a orar, mais nada. E aí no verso 27, Elias zombava deles dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, despertará. E aí o texto diz que eles começaram a clamar com mais fervor, e a se machucar, e a sangrar, como uma espécie de sacrifício, para que Baal os ouvisse. E no verso 29, diz que eles fizeram isso durante boa parte do dia. Olha o final do verso 29. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O que está acontecendo aqui? Primeiro, a gente tem que entender que nós lemos na liturgia um texto, no comecinho, que fala que eles têm ouvidos, mas não ouvem. Não é? Então, Baal não pode atender. Mas, mesmo com o fervor deles, tá? Então, o fervor não faz com que uma oração seja ouvida. É importante a gente aprender isso. Mas, o que talvez mais choque a gente é a ironia de Elias. É que Elias começa realmente a expor a fé deles ao ridículo. O objetivo do profeta é escancarar a falsa adoração. E essa é a parte que talvez mais choque a gente, porque nós somos numa época em que somos chamados a respeitar uns aos outros, e a respeitar a fé do outro, não é? Mas Elias, diz o texto, zombava deles. E como é que ele zombava? Primeiro ele falava coisas que eram próprias de deuses falsos. Ele diz, talvez ele esteja dormindo, e precisa ser despertado. Na mitologia da época, Baal era um deus que, como ele tinha a ver com fertilidade, com as estações, eles acreditavam que durante o tempo do inverno esse deus morria. E aí ele ressuscitava e aí vinha a fertilidade. Então a ideia de estar dormindo, precisar despertar, tinha um pouco a ver com a crença deles. Mas Elias diz algumas coisas que não tem a ver com a crença deles. Se você prestou atenção no versículo 27, ele diz assim, pode ser que ele esteja atendendo a necessidades. Isso aqui é um eufemismo, isto é, ele está dizendo, pode ser que ele tenha ido no banheiro, foi fazer necessidade. Ele está aqui colocando a fé deles a um
à zombaria. Está expondo a fé deles ao ridículo. E aqui, a gente precisa meditar um pouco nisso. Porque quando ele faz isso, ele faz uma espécie de, a gente chama de apologética ofensiva. É quando você não só usa a sua fé para se defender, mas expõe a fé alheia. Você anula sofismas, como disse Paulo, antes de apresentar o Deus verdadeiro. Antes que você olhe para Elias e fale assim, nossa, mas esse Elias era bocudo, hein, pastor? Que mostra a sua lente contemporânea. Eu quero lembrar a você que o Salmo 2 que fala que Deus ri dos reis das nações que se levantam contra ele e zomba deles. O Senhor faz isso. Tá no Salmo 2. O Senhor zomba deles. O Santíssimo Deus faz isso. Sabe por que é importante eu dizer isso a vocês? É porque a Escritura nunca pede para a gente respeitar a fé falsa. Ela nunca pede isso. Essa não é uma ordem bíblica. A Escritura nos ensina a respeitar pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Isso sim. Nós os respeitamos não por causa da sua fé, mas porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que tratá-lo com honra porque ele é criação do Senhor, mas não por causa da sua fé. Pelo contrário, Jesus, quando falou com o jovem rico, expôs a sua fé ao ridículo. Lembra que Jesus fala assim, ele queria ter vida eterna? Aí Jesus fala, conhece os mandamentos? Ele fala, os mandamentos eu estou craque, desde a minha juventude. Aí Jesus diz, então é fácil, então faz só mais uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E não aconteceu nada. Por quê? Porque Jesus mexeu na desobediência dele, na idolatria dele. Expôs a fé dele ao ridículo. Paulo fez isso quando ele disse que o misticismo dos de Colossenses em nada ajudavam na luta contra o pecado. Eles são fracos, em nada eles ajudam na luta contra a sensualidade. Sabe, eu quero que você entenda que a gente deve expor a falácia de quem busca falsos deuses. Por exemplo, quem busca o dinheiro sempre obtém insegurança. Quem busca segurança cultiva medo. Quem busca prazeres da carne acaba rompendo relacionamentos. E a gente, como profeta, precisa expor as falsidades e as consequências de adorar falsos deuses. Eu sei que o tom de Elias choca a gente, e eu não estou dizendo aqui que a gente deve sempre usar o tom de Elias. Por exemplo, Paulo no Areópago, ele expõe a idolatria dos atenienses, mas ele faz sem tom jocoso, até porque ele está em terra estranha, ele está num ambiente do inimigo, não é? Mas Elias não, Elias está na terra de Israel, ele está na terra de Canaã, no povo de Deus, e ele está vendo o povo de Deus abandonando a verdade. Então Elias não pode usar de palavras fracas, suas palavras são contundentes, eu sei. Mas esse tipo de intensidade é parecida com a do Senhor Jesus, quando começaram a transformar o templo em lugar de mercado. Aí a gente vê Jesus com uma ira que a gente não conhecia. Essa intensidade é reveladora de que a casa do Senhor, o lugar de adoração, foi profanado. Então, aprenda com o profeta Elias. Eu não estou aqui chamando você a ser jocoso, mas eu estou querendo que você entenda a intensidade com a qual ele faz isso, por causa da seriedade do pecado de Israel. Última parte da história que eu quero trabalhar com vocês, tá? A partir do versículo 30, quando o profeta finalmente expõe a verdade. Isto é, ele não só expôs a falsa fé nos seus sofismas, não anulou sofismas, apenas não expôs a fé deles ao ridículo, mas ele também expôs a verdade. A partir do versículo 30, ele reconstrói um altar do Senhor que havia sido destruído, e ele o reconstrói com 12 pedras. Por que 12 pedras? Porque representavam as 12 tribos de Israel. O reino tinha rachado há mais ou menos 50 anos antes dessa história aqui, mas Elias está mostrando que Deus nunca tinha aprovado essa divisão. Então a reconstrução é uma espécie de anúncio da vontade do Senhor. A gente tem algumas profecias em outros profetas, como Ezequiel, que anuncia o dia em que os povos seriam unidos em um só povo. Haveria restauração. E aí Elias faz mais uma outra coisa, que é demonstração para que você realmente creia no Senhor. Ele resolve encharcar a sua oferta, né? Pede água. Aí você diz assim, pastor, não estava seco na época? De onde que ele trouxe tanta água assim? Bem, eles não estão longe do mar Mediterrâneo. O texto não fala que era água potável, só fala que derramou água, né? E eles estão perto de outros ribeiros. O nosso texto termina dizendo que eles foram até um ribeiro onde foram mortos os profetas. Então, essa água foi pegada provavelmente ao longo do dia, e os seus servos, então,
Colocaram água em cima do... vários cântaros, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes em cima do sacrifício. Por que isso? Porque Elias está deixando muito, muito claro que nenhuma faísca aleatória vai botar fogo nesse lugar seco. Algo extraordinário tem que acontecer. Deus tem que se mostrar de fato poderoso. E se mostra. Se mostra porque quando Elias ora nos versos 36 e 37, Deus responde no 38 com um fogo espetacular. Porque o fogo não só consumiu a carninha, pegou carne, pegou lenha, pegou pedra, lambeu a água do rego, levou até terra para cima. Foi tudo assim. Tão impressionante que o povo na hora se curva e diz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Porque o Senhor se mostrou de forma impressionante aqui. Mas a história termina com Elias dizendo: pegue os profetas de Baal. E conforme a lei de Moisés, eles foram mortos. O que esse momento mostra aqui? O Senhor está comprovando a sua veracidade aos de Israel, para que o povo se volte para ele. É isso que Elias quer. Ele é um profeta. Ele quer conduzir o povo de Deus de volta para Deus. Então, no momento que o povo diz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, parece haver um certo quebrantamento. A gente não sabe ao certo, porque não tem muitas evidências de gente crente depois disso. Mas pode ser que alguns tenham ali, de fato, se voltado para o Senhor. O que importa é você entender que o mesmo Deus que salva é o Deus que julga. Os profetas têm autoridade, e porque têm autoridade, eles têm o maior rigor sobre eles. Tiago disse: não sejam muitos de vós os que ensinam, porque vocês serão tratados com maior rigor. E é por isso que acontece o que acontece com os falsos profetas. Eles são mortos, conforme a lei prescrevia. O Deus que salva é o Deus também que julga. Bem, eu quero que essas verdades sejam refletidas nesta última parte do meu sermão, a partir daquilo que Jesus fez. E eu quero levar você a pensar em algumas coisas de Jesus que a gente vai ler no Evangelho de Lucas. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu vou ser bem sucinto aqui. Eu quero primeiro mostrar que o nosso Salvador, ele é ousado como Elias foi. Jesus confrontou os que o buscavam pelo milagre. Em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 29, é dito que a geração que estava diante dele buscava por mais um milagre, mas ele disse: essa geração é perversa, pede sinal, não vou dar sinal para eles. Mostra a sua contundência, não é? A sua audácia, fez coisas, é verdade, que chegou a limites inimitáveis. Por exemplo, Elias achava que estava sozinho para enfrentar o mal, mas nunca teve de fato sozinho, o Senhor era com ele. Agora o nosso Salvador Jesus não, ele teve a coragem de enfrentar o sacrifício da cruz, sozinho. É por isso que a sua frase na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Revela que ele de fato foi abandonado pelo Senhor. Isso foi a revelação do juízo do Pai sobre ele. Porém, eu quero que você entenda que Deus nunca pede isso para você, tá? Deus nunca pede de nós que enfrentemos o vale da sombra da morte sozinhos. Ele diz: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando eu falo de você ser audacioso, ousado em nome do Senhor, como Jesus o foi, ele não pede para você fazer o que só Jesus faz. Ele pede para você fazer o que Elias fez, o que Jesus também faz. Segunda coisa que a gente vê no capítulo 11 é que ele confronta. No versículo 19, ele é acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Aí ele diz: se eu faço pelo poder de Belzebu, e os seus filhos então? Jesus virou a mesa, que nem Elias fez. Ele foi chamado de perturbador. Ele falou: perturbador é você, porque quem perturba é quem leva outros ao pecado. Jesus fez a mesma coisa: se eu expulso pelo poder de Belzebu, os seus filhos expulsam demônios também. Eles fazem pelo poder de quem? No momento em que eles acusaram Jesus de usar forças demoníacas, eles estavam desacreditando os outros que eles achavam que faziam o exorcismo adequadamente. E Jesus vai dizer que quem estava acusando, ele diz, estava contra Jesus. Versículo 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Está vendo como Jesus está confrontando? Ou você está do meu lado, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou você está comigo, ou você é contra. Não, mas eu gosto de Jesus, é que... Não, você é contra. Ou você está do lado dele, ou você é contra ele. Ele também foi criticado por regras farisaicas.
Quando falaram assim, a partir do versículo 38, em Lucas 11, o fariseu admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. Aí Jesus vai mostrar que o higiene externo era apenas simbólico da importância da gente limpar o interior. Ele critica a hipocrisia farisaica da higiene externa. Percebe que o tempo todo Jesus está confrontando. E não pense que Jesus era light na confrontação. Olha o que diz um dos líderes judeus no versículo 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Eles também eram se sentiam assim incomodados com a fala de Jesus, porque profeta tem essa fama de falar de maneira tão contundente que acaba confrontando e acaba ofendendo aqueles cujas sensibilidades não foram levadas ao arrependimento. Mas mesmo assim, eu não quero que você pense que Jesus era um cuspidor de fogo, né? Uma espécie de homem que só anuncia juízo. Nada disso. Jesus também anunciava a verdade àqueles a quem ele confrontava. Pega, por exemplo, a história da mulher samaritana, né? A mulher samaritana ouve de Jesus que ele poderia dar água viva para ela. Aí Jesus disse: tá bom, você quer água viva? Chama lá o seu marido. Eu não tenho marido. Eu sei que você não tem marido, você tem problema nessa área, você já teve vários maridos. Essa parte da conversa não era para ter, ela pensou. Não queria isso. Tanto que ela desvia a conversa, ela fala assim: vejo que tu és profeta. Já que tu és profeta, deixa eu fazer uma pergunta teológica. A gente adora nesse monte ou naquele monte? Mas Jesus está mexendo com o pecado dela. E prova de que ele voltou ao ponto e ela entendeu, é que o texto continua dizendo assim, que ela deixa o cântaro, corre para a vila e diz assim: venham e vejam aquele que disse tudo a meu respeito. Ela não tem vergonha de dizer assim, alguém sabe dos meus podres e mesmo assim quer me dar água viva. Ser profeta é isso, sabe? A gente confronta os erros, mas a gente não quer expor as pessoas ao ridículo e deixá-las na perdição. A gente quer levá-las a conhecer a verdade, a amar Jesus, a se curvar diante de Jesus, a querer que Jesus seja o nosso Senhor e Salvador. É isso que a gente deve pedir. Então, eu quero que a gente ore a Deus nesta hora. Mas eu vou pedir algo invertido aqui para a nossa equipe. Eu vou pedir para a nossa equipe vir à frente e a gente vai cantar Se Confessarmos os Nossos Pecados. Por quê? Eu quero que a gente reconheça que nem sempre a gente é ousado que nem Elias. Nós não gostamos de ter conversas difíceis com pessoas que estão em situações pecaminosas. A gente não gosta de expor os pecados dos outros. E se a gente gosta, provavelmente você é um briguento que não sabe anunciar a graça. O ponto é dizer que raramente nós somos equilibrados em anunciar tanto a verdade quanto a graça. Jesus era cheio de graça e de verdade. Eu quero que você confesse isso ao Senhor e peça a Deus: Senhor, se eu tenho que imitar o meu Salvador Jesus, se eu tenho que ser parecido com Elias, anuncia confrontando idolatrias, anulando sofismas, me ensina a fazer de forma que honra a Ti. Nós vamos assentados cantar esse cântico e depois eu vou orar. Vamos orar? Senhor, nós ouvimos aqui a história de Elias e como isso se cumpre de maneira tão majestosa em Jesus, o supremo profeta. Mas, Senhor, nem sempre a gente tem um coração de fato obediente e ousado para sermos boca Tua em situações delicadas. O nosso coração, na maioria das vezes, foge da confrontação. Mas é possível que alguns aqui não tenham temor da confrontação, mas errem no outro extremo, ao serem pessoas que comunicam verdade, mas não graça. Então nós pedimos perdão pelas vezes em que nós erramos a mão, de um lado ou de outro. Pedimos perdão porque nós somos povo Teu, que devemos admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros, instruir uns aos outros. E nem sempre nós fazemos. A gente vem à igreja, ouve o pastor, vai para casa o quanto antes, e não gastamos tempo investindo na vida uns dos outros, para promover a santidade dos nossos irmãos. Senhor, está errado, Senhor, está errado. E se nós estamos nessa situação, nós pedimos perdão. Que o Senhor mude a maneira com a qual nós nos relacionamos uns com os outros.
A gente não tem que gastar tempo com as pessoas da igreja só porque a gente gosta delas, só porque a gente precisa de amigo. Isso não é ruim, mas nós precisamos gastar tempo uns com os outros porque nós precisamos delas na nossa vida, para que a gente cresça em pureza. E nós precisamos ser instrumentos teus na vida do outro, para que o outro cresça em pureza. Nós somos boca tua na vida uns dos outros. Ensina-nos isso, Senhor. Constrange-nos nesta noite. Corrige-nos. Esse não é um lugar só de vir assistir o culto. Esse é um lugar de virmos reconhecer que nós fomos feitos povo que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes do Senhor. Então ensina-nos a fazer isso. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.